Bora estudar, pessoal, bora estudar, pessoal. Olha só, vou colocar aqui no gráfico do diário, no mini índice, tá certo? E vou falar a tendência desse mercado aqui para vocês. Tá aberto agora o mercado real, não é no replay de mercado. Vou pegar aqui, pessoal, uma Fibonacci e vou colocar ela para vocês verem aqui, ó. Aqui existe vários fundos. Olha só, vários fundos. E aqui existe esse topo. Existe um topo aqui intermediário e existe esse topo, tá bom? Então, o que que o mercado aqui fez? Olha aqui, pessoal, o que esse mercado fez aqui, ó. Topo, né? Fundo. E aqui teve fundos descendente, que teve fundos, aqui teve fundos e aqui teve topo descendente nessa pernada, tá bom? Que o mercado desce assim, ele vai descendo em ondas, tá bom, pessoal? Olha aí, ó. Aí chegou bem aqui, ó, ele lateralizou. É muito bom a gente ficar fazendo esses risquinhos. Esse é um exercício, né, para a mente, para o olho da gente. Então ele fez essa pernadona aqui, agora ele tem que voltar aonde? No 50%. Que como ele faz assim, ó, tá bom? Sempre ele volta no 50% de cada pernada. Tá vendo? Ó? Então, essa pernadona longa também dele, ele tem que voltar nesse 50% aqui, ó. Onde está essa fibra aqui, ó. Máximo, mínima e 50. Então, ele tem que voltar para cá. Se ele tem que voltar para cá, o que que acontece? Ele ainda está aqui, ó. Ele ainda está nessa região aqui, ó. Essa região aqui, ele ainda tem que subir mais um pouquinho hoje. E às vezes até amanhã, que é numa sexta-feira. Tá? Então, bora puxar aqui que eu fiz alguns números aí. Olha aí onde o mercado diário tá, tá vendo? Tá quase chegando na região dos 50, mas ele tem de subir mais um pouco ainda hoje. Mas devido ao horário, que já são as 13 horas e 10 minutos, pode ser que ele já fique um pouco travado hoje. Mas nós sabemos que a tendência é de alta, desde quando ele nasceu. Porque se ele nasceu aqui, pessoal, nasceu bem aqui, assim, ó. Olha só onde ele nasceu. Vou botar a setinha para vocês verem. Ele nasceu bem aqui, ó. Então nós sabemos que ele tinha que vir por 50. Então, se ele nasceu aqui e tem que vir por 50, tem que subir. Então, a tendência de hoje, nessa quinta-feira, seria de alta. Então, seria de alta, né? Então, bora agora passar por 5 minutinhos. Olha aí, pessoal, aqui está o gráfico dos 5 minutos. Os 5 minutos, o que que eu enxerguei nele? Vou ler ele desde quando ele nasceu para vocês até agora. E vou dizer para vocês que eu fiz 11 scalper. Dá para fazer ela aí até com R$ 1.500 na banca. O certo mesmo é 3.000, que opera três contratos, né? Mas dá para fazer até com 1.500 se você não deixar ele voltar muito contra, se você pegar somente os scalpers melhores, né? Para não sofrer canseira e tudo mais. Aí, pessoal, então, como nós sabemos que o mercado anda em ondas, olha aí, pessoal, vou ler aqui para vocês o que eu tenho visto, tá? No mercado. Bora focar aqui um detalhe. Nós sabemos que ele anda em ondas, né? Ondas. Olha só aqui, ó, fundo, topo. Volta aonde? 50%, tá? Mais ou menos aqui, ó. Porque aqui existe uma região, né? Não é totalmente uma linha. Aí subiu de novo, onde ele volta? 50%. Aí subiu de novo, aonde é que ele volta? Olha só aqui, ó. 50%. Para testar esse topozinho bem aqui, ó. Só que nessa pernada, como ela é maiorzinha um pouco, ele já fez isso. Olha só, pessoal, que mistério. Ele já fez isso, ó. Buscou outro 50%. Aí veio aqui de novo. Aí voltou aqui nesse outro 50% para testar esse fundinho. Aí veio de novo. Tá vendo como é que ele fica testando? Ó, numa pernada maior, ó, ele faz várias pernadinhas menores. Só nessa pernada aqui dessa linha branca, que é essa daqui, ó, que tem que vir nos 50%. Tá vendo? Então, essas a gente fica observando o mercado e vendo. Olha só, agora aqui, ó, ele começou a subir. Aí veio aqui, buscou esse 50%. Aí ele já rompeu o estopozinho aqui, ó. Ó, rompeu o estopo. Maravilha. Foi até mais em cima. Aí ele volta até aonde? No 50% de novo, para testar os 50% e testei esse topozinho que faltava rompimento, faltava teste. Aí começou a subir de novo. E a gente sempre dando prioridades para compra. Por quê? Porque lá no diário estava dizendo que era para alta. Nós não devemos esquecer da primeira análise que nós fizemos
que foi do diário, que é para alta. Então, vamos pensar sempre na alta, sempre na alta. Só para vocês verem aqui, eu vou apagar essa linhazinha bem aqui e colocar outra. Olha, veio aqui, foi lá. Aí veio aqui, aí já veio para cá, tá bom? Aí já rompeu esse topozinho aqui. A gente não confia mais nele. Agora é alta, é alta, é alta. O dia todo, ou lateralização. Tá bom? Então já desenhei essa partezinha aí para vocês. Só para vocês verem que mistério. Agora, depois que a gente começa a entender isso aqui, pessoal, é mil maravilhas, mil maravilhas. Olha só, bora agora trabalhar com a fibra. Olha só, pessoal, aqui ele foi subindo, subindo, subindo. Mas conforme esse fundo aqui, ele foi retirando muito do fundo, a gente bota a fibra para esse gatilho. Aí quase chegou nessa regiãozinha. Caso de dúvida, esse aqui também é um gatilho. Aí a gente leva a fibra pro gatilho. Olha aí ele confirmou nos 50%, ó. Bem aqui assim, ó. Ó, aqui, ó, ele já voltou nos 50%. Aí ele foi lá em cima de novo. Aí ele tornou, vim aqui nos 50%. Aí depois ele veio nos 50% aqui, ó. Aí veio para cá de novo. Aí subiu. Aí conforme ele chegou aqui, ó, nesse aqui, ó, ele não voltou mais. Aí o que que nós temos que ir fazendo? Levando a fibra junto. Cada gatilho ou cada fundo. Olha só, ó. Cada candle que vai fechando, vamos colocar na fibra. Aí aqui ele houve uma negação. Olha só que maravilha, pessoal, ó. Houve negação, tá vendo? É, esse candle aqui, ó, já fechou abaixo do último rompimento. Isso se chama negação. Então, se ele negou, ele tem um alvo aonde? No 50%, que é aqui, ó. Aonde ele já deu o alvo, ele já fechou dando alvo. E olha aqui um topozinho aqui, ó, que ele veio fazer o teste para estourar. Se nós vimos no diário que era alta, então nós não devemos fazer venda. Apesar que aqui houve essa negaçãozinha, houve aqui também essa negaçãozinha, mas já estava aqui nessa região aqui, ó, de 50%. Então, daqui nós pensávamos em comprar. Olha só, tuf, compra. Porque nós está pensando hoje em que mesmo? Na compra, porque o diário falou que era compra. Então vamos vir bem aqui e colocar essa fibra de baixo. Aí nós pega, e pode colocar essa fibrazinha de alta, gato com gato. Se é gato, é a abreviação, tá, pessoal? De gatilho com gatilho, que eu falo rápido. Aqui, ó, gatilho com gatilho, fechou acima dos 50%, esse aqui só testa 50% e sobe. Olha aí que maravilha. Aí foi. Aí esse aqui, ó, já rompeu o topo. Olha, ó. Tá vendo? Se esse aqui é fundo, vamos deixar na fibra aí. Esse aqui pegou, ó, só rompendo. Vamos deixar na fibra. Aí esse aqui, como é um gatilho, que ele reverteu toda essa tendência, tentou descer aqui e depois subiu, então ele também é um gatilho. Aí a gente vai levar na fibra. Aí quando fechou aqui o 17, quer ver, olha só, o 17 fechou. Olha lá, ó. 17 fechou. Aí formou esse candlezinho aqui, que foi uma tendênciazinha de queda. Fechou carequinha lá, né? E começou a querer descer. Então, aqui agora ele desce como? Daquele jeito que conversamos, que falamos. Numa tendência macro, grande, para buscar uns 50% da pernada maior, tá bom? Que é uns 50% da pernada maior, ele vem fazendo pernadas menores. Pernadas menores. O que que ele fez? Ele veio bem aqui, voltou para lá, veio bem aqui, deu o alvo dele. Voltou para lá, veio aqui, induziu todo mundo de novo, fazendo de conta que ele vai cair, rompeu isso aqui e fez isso, ó. Tá vendo, ó? Ó, rompeu esse topo. Se rompeu o topo, rompeu um, dois, quase rompeu o terceiro. Nós sabemos que é alta, alta e alta. Alta, alta e alta. Olha aí, pessoal. Depois, ó, finalmente rompeu esse outro topinho. Rompeu o topo. Ó, foi para aquele topo. Aí veio aqui para esse fundo testar esse topinho. Agora, olha onde é que ele tá. Tá vendo? Então, só acompanhando o que é a Fibo, a gente vai tendo uns raciocínios assim, bacana, colocando a Fibo e trabalhando aqui com ela. Tá bom? Então, eu falei um pouco da tendência macro, falei um pouco da Fibo, falei que cada vez que ele volta para subir, que nós só está trabalhando com alta, né? Ele volta para subir, ele volta sempre nos 50%, onde ele vem testar um topo, que faltava teste. Temos que observar os 50% e topos e fundos, tá bom? Agora tá, pessoal. Um operacional que eu faço, que é aqui esses 10 scalpers que eu fiz, foi fora
de pensar se é tendência de alta ou se é tendência de baixa. Faz de conta que eu não sei qual é a tendência. Mas sabendo a tendência ajuda a pegar o rumo certo do mercado. Mas se não souber a tendência, tá bacana do mesmo jeito. Desde que você aprende a fazer os scalper, né? Tá bom, vou mostrar para vocês aonde eu fiz esses 10 scalper. Aqui, ó, teve esse scalper bem aqui, é o número um que eu fiz. Por quê? Esse candle aqui tinha que caiu. Esse aqui já falhou, ele não rompeu esse daqui. Aí esse daqui testou para baixo, ó, essa setinha que eu botei aqui, chama-se de suporte triplo. Quando ele vem para baixo, eu não faço nada. Quando ele está voltando aqui, que ele atinge a, a mínima desse um, que começa a contar aqui, né? Desse um aqui, ó, dos três, esse aqui é o primeiro, né? Eu entro na compra. Então, eu fiz um scalper de 25, de 30 pontos. Aí é o meu primeiro scalper. Bora lá para o segundo. Aqui, olha, sem saber a tendência, tá bom? Só o sinalzinho. Esse aqui ainda que estava subindo. Esse aqui Paulo usou tudo, mas não rompeu esse daqui. Então, o terceiro é esse. Esse aqui foi suporte, que estava descendo. Esse aqui é resistência tripla. Esse aqui é suporte triplo, esse aqui é resistência tripla. Porque estava subindo. Bateu nessa resistência aqui, esse aqui houve a falha, esse aqui testou lá em cima, esse aqui, ó, desceu, vendi. Segundo scalper. Segundo scalper, um suporte triplo e um resistência. Então, bora para o terceiro scalper. Aí foi lá. Aí ele pegou, pessoal, e fez bem aqui. Olha, de novo, suporte triplo. Suporte triplo. Pode olhar aqui, ó. Aí, pessoal, eu falei aqui do terceiro ou eu falei do quarto? Eu dei uma esquecida aqui, tá? Vamos dizer que esse aqui, ó, o terceiro, ó. É o terceiro trade, tá? Esse aqui caiu, né? Esse aqui houve essa falha. E esse aqui testou essa mínima do primeiro. Eu fiz a compra, tá bom? Foi o terceiro scalper. Foi suporte triplo. Esse aqui, ó, já é resistência tripla, porque esse que estava subindo. Esse aqui falhou. Esse aqui cutucou para cima, eu vendi. Quarto trade, tá? Aí agora, pessoal, esse daqui, ó, o quinto trade, ele foi teste de rompimento, tá bom? Que esse mercado fez isto, aí fez isso, testou esse rompimentozinho aqui, ó, para cair. Aí eu fiz uma venda. Quinto trade. Aí esse aqui, ó, foi o sexto trade. O sexto trade foi só porque esse candlezinho aqui fechou careca. Esse aqui pausou muito para baixo, mostrou uma forte tendência compradora, né? Entrou aqui. Aí eu fiz a minha comprinha bem aqui. Foi o sexto scalper. O sétimo scalper foi esse aqui, que estava só subindo. Esse aqui falhou. E esse aqui pausou a resistência tripla. Eu fiz a minha venda. Esse foi o sétimo. Esse oitavo aqui, pessoal, oitavo trade, é esse bem daqui, tá? Por quê? Porque esse candle aqui, ó, rompeu esse, mas triscou aqui. Não, não rompeu, né? Não rompeu esse, mas rompeu esse daqui. Esse aqui veio e negou, ó. Houve a negação. O 40 negou o rompimento do 38. Aí eu peguei esse oitavo por esse testezinho aqui de negação. Então, eu faço trade. Já mostrei trade para vocês. Suporte triplo, resistência triplo, teste de rompimento e agora, finalmente, teste de negação. Então, foi o oitavo trade. Bora ver o nono. O nono trade, pessoal, foi esse bem daqui, ó. Esse candle aqui, ó, rompeu este, tá? Ó, desceu um pouquinho o gráfico. O 44 rompeu o 43, rompeu aqui, ó. Então significa que esse aqui tinha que ficar para baixo desses rompimentos. Mas esse candle aqui, ó, fechou carequinha. Como ele fechou carequinha e eu sei que aqui estava nos 50%, aí que eu digo para vocês, é muito importante saber também, né, as tendências, que esse aqui eu fiz sabendo a tendência do macro, ó. Tava nos 50%, tá vendo, ó? E ainda fechou carequinha desse jeito, e esse aqui pausou para baixo, eu fiz o nono trade, o nono. Esse aí já foi pela tendência macro, tá? Aí aqui existiu o nono, né? Aí esse aqui foi o décimo. O décimo trade, ó. O décimo trade, ele foi. Vou tirar aqui para baixo para vocês perceberem, pessoal. Olha só, o décimo trade, que é esse bem daqui, ó. Olha só, pessoal, o 48 rompeu o 47. Quando o 49 veio fazer esse teste aqui, que ele veio aqui para baixo, ó, nesse paviozinho dele, ele veio aqui para baixo. Aí eu já pendurei minha ordem aqui, ó. Aí ele voltou, bateu, pegou e pagou. Quando ele pagou aqui,
foi o 10, o trade número 10. Aí, beleza. Aí ele fechou rompendo isso aqui, ó. Fechou rompendo esse daqui, ó. Tá? Então, se ele fechou rompendo esse daqui, aí o 49 rompeu o 48. Se o 49 rompeu o 48 e ainda fechou carequinha aqui na parte de baixo, esse candle 50, né? Deixa eu mudar esse negócio aqui para ver se eu vejo. Esse candle 51, ó, nasceu testando para baixo. Quando ele nasceu testando para baixo, sendo que o 49 rompeu o 48, o 51 testou a mínima desse 50, que foi carequinha, e eu peguei o número 11, o trade número 11, bem aqui. Sabe por quê também, pessoal? Bem aqui a gente tem que ficar pensando em tudo, né? Existe uma fibra bem aqui, ó, de gatilho com gatilho. Ele fechou acima dos 50%. Além dele estar acima dos 50%, ele ainda fechou carequinha. Então é claro que esse 51 aqui ia vir para esse topo. Ele não veio, ele mesmo não veio, mas o outro foi, ó. Mas eu peguei o scalpzinho no 51, o número 11. Então, onde fecha os carequinha aí, a gente vai fazendo. Mas os careca é o mais fraco. Assim, o mais assertivo para mim é o suporte triplo, o resistência triplo, suporte triplo e resistência triplo. E o carequinha, só se ele tiver aqui igual esse, ó. Gatilho com gatilho, numa região de 50% e tal, e tal. Aí sim, eu só pego o carequinha se ele tiver batendo com outra coisa. Agora, o suporte triplo e o resistência triplo, eu pego ele cru mesmo. Sempre tem dado certo. Então você já sabe, o carequinha você só tem que pegar ele se tiver confluindo com outra informação. Agora aqui, ó, gatilho com gatilho, ainda que do careca na região dos 50%. O próximo vai. Não é só fechando careca e você entrando, fechando careca e você entrando, que às vezes dá loss. Tá certo, pessoal? Então, isso aí que eu tinha que passar para vocês, tá? Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, por favor, me ajudam para mim gravar alguns conteúdos aqui para vocês. Vai abrindo a mente de cada um que for assistindo esses videozinhos, né? Tem muita gente que precisa dessa ajuda aqui, desse arranquezinho no trade, né? Igual aqui, pessoal, ó, o 555 rompeu os 54. Esse aqui já está negando o rompimento, que se ele fechar aqui abaixo, o próximo testar para cima, aí beleza, é um trade de venda. É um trade de venda. Então é importante eu ir mostrando esse sinaizinho aí para vocês, que ajuda muita, muita, muita gente. Vai cair na ficha. Fala, olha, como é que eu não vejo isso? Como é que eu não vejo isso? É muito importante a gente colocar o gráfico assim, pessoal, aberto e ir treinando, e riscando ele, colocando a Fibonacci, olhar a tendência, já que está a tendência de alta aqui nos 5 minutos. Por que que está a tendência de alta? Tem que ir até onde? Vai lá e olha no diário. O diário diz aonde os 5 minutos vai ter que ir. Porque às vezes você pensa que aqui ele ainda vai muito longe, mas ele não vai mais. Porque lá no diário já está chegando naquela região bruta lá dos 50%. Então aqui agora já é bem fácil trabalhar hoje na parte da tarde, já é com um pouquinho de queda já, ou uma lateralização, viu? Porque lá já está dando um alvo lá no diário, também devido ao horário, tá certo? Deixa um likezinho aí para mim também no meu vídeo, me ajuda aí, tá bom, pessoal? Que eu vou sempre ajudando vocês também por aqui. Olha só, bora lá. Esse aqui, ó, rompeu esse aqui negou, ainda rompeu o mínimo e fechou carequinha. Isso aqui, ó, não é bom pegar esse carequinha aqui, ó. Não é bom pegar esse carequinha, não. Pode ser que ele não paga, porque ele já negou, ainda rompeu o mínima, tá? É muito melhor aqui a gente entrar já numa venda. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos colocar a FIBO rapidinho aqui, para nós vermos onde é que está o último 50%. Ó, só que ele já está no 50%, olha. Tá vendo? O alvo dessa negação aqui já está no 50%, pessoal. Olha isso. Então é mais fácil pagar o carequinha, que já que está no 50%, bora ver se ele paga o carequinha. Quer ver aí? Aí que vamos analisar. Ó. Ele negou o rompimento de máxima, rompeu a mínima anterior e fechou o careca já na região dos 50. A obrigação desse candle que está aberto é romper os 56, porque está numa região dos 50. Vamos só verificar mais um pouquinho aqui, pessoal, se ele vai romper, tá? Se ele romper a região dos 50, aí o próximo ainda tem de cair. Agora, se ele não romper, aí no próximo pode pegar esse scalperzinho pelo suportezinho triplo. Quer ver? Vou mostrar para vocês que é perigoso dar o suporte triplo aqui.
Por que suporte triplo? Esse aqui, ó, que tá aberto, falta 3 minutos para ele fechar. Pode vir aqui abaixo, pode vir aqui abaixo, voltar. Aí ele falhou esse daqui. O próximo que nascer dá o suporte de compra. Não devemos pegar em qualquer lugar. Esse aqui me gerou dúvida. Por quê? Fechou careca, dava compra. Beleza. Mas ele nem voltou. Ele só tá vindo. Por que que ele tá vindo? Para completar o alvo dele nesse 50% dessa fibra aqui, ó, que é fundo com topo. Fundo com topo, tem uns 50%. Ele já está na região dos 50%, tá bom? Então aqui vamos visar um tradezinho de compra, porque ele já caiu o que tinha que cair. Agora ele vai subir, porque o mercado trabalha em ondas, né? Assim, sempre subindo, sempre rompendo topo, se ele tiver na tendência de alta. E se ele tiver na tendência de baixa, sempre rompendo fundos. Olha só, pessoal, esse candle aqui, ó, rompeu aquele porque estava na região dos 50, só que fechou carequinha. Se ele fechou carequinha na região dos 50%, que ele já está na região dos 50, bem, bem, bem mesmo, tá? Então agora aqui eu já tenho coragem de pegar a comprinha nele. Bora ver, se ele agredir aqui para baixo e voltar, eu pego a comprinha nele. Olha aí, ele foi sozinho, ó. Já foi sem agredir. Então, eu não faço nada nele. Olha aí, ó, já pagou o scalper por ter fechado carequinha. Mas eu só compraria se ele viesse aqui para baixo fazer o teste, tá bom, pessoal? Então, sobrei nesse trade aí, não fiz ele. Olha aqui, pessoal, aqui é um teste de rompimento, ó. Esse rompeu esse, olha o teste aí de rompimento. Um scalpzinho paga. Só que tá meio em dúvida entrar nesse scalp em teste de rompimento. Por quê? Porque a tendência é de alta, né? Como é que eu vou entrar nessa vendinha aqui? Não dá. Porque olha só a FIBO. Isso aí é um conselho bacana. Ó. Olha a FIBO. Olha isso. Olha isso. Como é que eu vou entrar aqui numa vendinha assim? Entendeu? É irregular isso aí. Então, o teste de rompimento também é bom a gente olhar o que está acontecendo no gráfico para mim entrar ou não nesse teste de rompimento. Mas ele tinha pago, ó. Ele tinha pago, só que ele pagou aí na briguinha. Ele tá aí assim, pagou, mas pagou numa miséria danada. Fica tremendo aqui, ó. Então, isso é muito ruinzinho para a gente. Agora, se esse candle aqui fechar, falta 2 minutos para ele fechar desse jeito aí o próximo vai subir mesmo, porque está na região dos 50, já que esse aqui tinha que romper isso não rompendo, o outro sobe. Aí pode entrar no scalpzinho até pelo menos na máxima do anterior, que é na máxima dele mesmo aqui. Olha aí, pessoal, esse candle aí que tava, fechou agora, tinha que ter rompido esse aqui para baixo. 58 tinha que ter rompido os 57 para baixo. Não rompeu, tá? Então esse próximo agora tem que subir. Só que ele já nasceu testando para cima, então ele tem a probabilidade de cair. Então ele está pegando o teste de rompimento aqui por a segunda vez. Segunda vez teste de rompimento, mas a obrigação dele é de subir. A gente não pode pegar essa vendinha aqui, ó, na obrigação desse candle que tem de subir. Então é muito melhor esperar ele para vir para usar aqui para baixo, ele mesmo. Quando ele estiver voltando, a gente entra na compra, a favor da obrigação dele. A favor da obrigação dele. Não contra a obrigação dele, porque a obrigação dele agora é de romper o anterior. Vou até colocar essa linhazinha lá, ó. E ele já deu o alvo lá, né? Um alvozinho lá ele já deu. Agora nós tem que ver se ele vai romper ele. Só que seria bom ele viesse aqui embaixo, testar aqui, ó, que eu entrava aqui. Aqui embaixo eu entraria nele no scalper. Porque se eu sei que a obrigação dele é de subir, ele vindo aqui embaixo, ele já completou esse movimentozinho. Aí ele volta com tudo. Então, pessoal, a gente não vai entrando em trade de qualquer lugar. Tem que observar o que o cliente está fazendo, onde é que está e tudo mais, senão leva prejuízo mesmo. Aqui deu bacana, ó, segundo toque de rompimento. Esse aqui foi o primeiro toque de rompimento, mas deu o scalpzinho, mas deu pobrezinho aqui teimando, ó. E esse aqui é o segundo também, mas a obrigação esse aqui daria também venda aqui. Só que é o seguinte, como é que eu vou bater uma venda nesse teste de rompimento? Segundo teste é forte, mas sendo que a obrigação desse Kenda é de subir. Então eu não vou bater nele, porque aqui tá forças contra forças, olha só. Ele tem que subir, mas ele nasceu indo para cima. Então, se ele nasceu indo para cima, ele tem que cair. Então, ele tem que cair e tem que subir ao mesmo tempo. Então, aí eu não faço nada. Olha só, pessoal, uma visão boa que eu tive aqui, ó. A fibra, a gente tem que ficar movimentando ela. Isso aqui é uma fibra de alta. Olha só, a linha de tendência da fibra está de alta. Se eu passar essa fibra para cá, ó, ela dá a fibra de baixo. Se ela está dando fibra de baixo, eu quero vender. Então ela tem que vir aqui para me vender, né? Se ela tá a fibra de baixo, eu olho venda. Se ela tá a fibra de alta, igual aqui, eu olho compra.
Aí deu compra, porque veio para cá e agora tem que ir para o topo, tá bom? Então, só olhando a diferença das fibras. Aqui, tendência de alta. Se eu mudar a fibra para cá, é tendência de baixa, eu tinha que observar em venda. Agora, se esse candle que está aberto vir fechar sem romper o anterior, aí dá aquele suportezinho triplo na região dos 50 para cair, numa fibra de venda. E se ele não vir, beleza, eu vou esperar sempre compra. Demora dar o tradezinho da gente, mas a gente tem que ficar observando. Até ele surgir. Vocês podem ver, ó, que aqui foi longe um do outro, ó. Ó, ó, 3, 4, 5. Olha onde veio dar outro. Olha onde veio dar. Olha lá. Olha a distância. Aqui que deu dois pertinho. Mas é muito difícil dar muito pertinho assim. Sempre é distante um do outro. Olha só, pessoal, o 59 fechou careca, numa região de topo. Se esse aqui para usasse lá em cima, aí fosse voltando, dava para entrar nele, na venda, tá? Mas eu não vou entrar em venda aí agora sem ele fazer o teste lá em cima. A gente depende do teste dele. Olha aí, pessoal, ele foi lá fazer o teste. Aí eu vou pendurar bem aqui, ó, uma ordem de venda, tá? Porque se ele voltar aqui do carequinha, ele paga. Porque aí deu topo duplo, né? Topo duplo tem alvo nos 50%. Só que se ele voltar, aí a minha ordem está pendurada. Não quer dizer que eu entrei, ela só está pendurada aí. Porque esse aqui fechou carequinha. Agora, se esse aqui já romper, aí eu tiro a minha ordem. Aí eu já vou pegar teste de rompimento para compra. Aí, se ele fechar também, eu vou mudar a fíbula para cima. Vários detalhezinhos. Ainda bem que eu estou passando isso aí para vocês, pessoal. Tem vários traders que estão precisando dessa ajuda aí, tá? Eu tenho certeza disso. Que quando eu estava aprendendo aqui mais no meu início, se tivesse alguém para fazer isso aqui para mim, ficar dando as dicas de candle a candle, né? Olha aí, pessoal, ele não está voltando. E falta 3 minutos para ele. Se ele voltar ainda com tudo isso, é muito forte, que aí o espada usado aqui está muito longe, ó. Então, se ele voltar, é tiro e queda. Paga mesmo. Mas, vamos ver se ele vai voltar, né? Olha só, pessoal, que coincidência, hein? Ó, fundo, topo. Voltou na região dos 50%, que isso aqui é a região dos 50%, né? Fechou carequinha, ainda testando esse topozinho aqui, ó. O outro vai mesmo, olha o tanto que já foi. Só pena que eu não peguei esse trade, que eu queria que ele viesse testar um pouquinho aqui, ó, para confirmar o carequinha. Ele não testou. Só que estava numa região tão forte que ele só nasceu e foi. Dava de ter pego, né? Mas era um tradezinho mais arriscado, mais agressivo. Eu gosto do testezinho dele. Se ele não deu o teste, eu também não faço nada só de raiva. Raiva dele, não faço. Aí, pessoal, vocês que andam aqui agora, o 40, como é que é? O 60, né? Fechar desse jeito aqui, altão, aí rompendo tudo, eu vou primeiramente tirar logo a minha ordem. Ó, tirei a minha ordem que estava aqui, que ele não pegou. Falta 35 segundos, tá? Aí aqui eu pego a minha fibo, vou trazer ela para o último topo, que eu já estou contando que ele vai fechar, né? E aqui para o último fundo. Olha aí. Fibo, ela está na tendência de alta. Olha aí, ó. A linha de tendência da Fibo está de alta, tá? Então, é tendência de alta. É o que eu falei para vocês, o diário lá está de alta. Então, é melhor a gente priorizar compras, que nem aqui era nesse 50%, mesmo sem ele ter testado aqui, ó, podia ter pego, olha o tanto que ele andou. Mas, fiquei fora dele. Não é todos os trades que a gente pega. Pelo menos, pessoal, a gente está vendo, né, o trade. Já é uma grande coisa. Mesmo que você não faz, mas você viu, tá ótimo. Olha aí, ó, essa fibra está 100% correta. Ele tem que vir aqui agora para esse 50 para ele subir. Ou se não, se esse aqui fechar rompendo tudo, eu só vou subir na fibra, entendeu? Uma hora ele vai ter que fazer uma negação e vir em alguns 50% para fazer o pullback dele, que a gente chama, tá? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.